Hello there! Continuando a nossa aula. Essa daqui é sobre sentences, as frases. Como cada frase se monta e qual que é o modelinho que elas seguem, para você poder identificar assim, ó, que tipo de frase que a gente está falando. Sem você nem saber do que está falando a frase, você já sabe que é uma pergunta, que é uma afirmação ou que é uma negação. Então, começando a parte de gramática. Aqui. Como formar frases? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar a minha câmerazinha aqui. 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 Então, perguntas. Vou usar elas, quer dizer, elas não são a melhor base possível, porque elas não são a mais simples. Mas a frase mais simples que tem é a afirmação. Aqui do meu lado, desse lado, aqui do meu ladinho. Que elas começam com o sujeito, que normalmente vai ser um pronome, ou o nome de alguém, ou o que é a coisa, sabe? Tipo, é bem tranquilo. Depois vai ser seguido por um verbo e o seu complemento. Simples, né? Então, em português seria eu estou feliz, por exemplo. Que em inglês vai ser I am happy. I é o sujeito, am é o verbo to be, da última aula. E o complemento é happy. O complemento podia ser qualquer coisa, depende de cada frase. E a gente vai aprendendo os complementos com o tempo. Para essa frase virar uma pergunta, você tem que adicionar esse do. Do or does. É um verbo também, que aqui ele tá como um verbo auxiliar. Mas lembram das últimas perguntas que todas elas tinham o do? E eu falei que eu ia explicar agora, porque a gente não traduz ele. Assim, o do, ele tá lá só pra mostrar que é uma pergunta e meio que guiar o sujeito, entende? Então, nesse sentido aqui, uma frase... Deixa eu pensar. Do you like music? Você gosta de música? Bem simples, né? Esse do, ele tá lá só pra mostrar que é uma pergunta, basicamente. Dependendo do nível da frase, ele mostra mais coisas. Ele pode mostrar se a frase é no passado ou se é no presente. Ele pode mostrar o modo. Ele tem algumas variações, mas o básico é que ele tá ali só pra mostrar que é uma pergunta. Entende? Porque o sujeito, ele não pode ser a primeira coisa da frase numa pergunta. Numa pergunta, o sujeito nunca é a primeira coisa da frase. Mas a formulazinha de pergunta é o do ou o does, o sujeito, o verbo e o complemento. Que, como eu já expliquei, pode ser qualquer coisa, depende da frase. E pra você falar que não. Que nem, perguntei ali, do you like music? Você gosta de música? E você vai responder que gosta. Simples, né? I like music. Ou, até mais simples ainda, yes, I do. Você usa esse do ali? Não, pra cá. Você usa aquele do pra mostrar que você tá concordando com a última frase, que no caso foi a pergunta. Então você responde, yes, I do. Mas se você ainda não entendeu como responder nesse jeito simples, não tem problema nenhum. Pode responder do jeito comprido, que seria I like music, tá certo? Ou você, daqui a algumas aulinhas, a gente já explica como que responde do jeito mais simples. Realmente, é bem simples. Mas se você falar que não, você não gosta de música, que pessoa amarga não gosta de música, nenhum tipo de música, você vai negar. E a formulazinha para você fazer uma frase negativa é o sujeito, o do, que tá aqui de novo como um verbo auxiliar, o not, o verbo e o complemento, certo? Mas professor, por que o do tá aqui se não é uma pergunta? Porque um professor antigo meu costumava falar que o não, esse not é só não tem nada demais nele. O not é um carinha cego. Ele não pode andar sozinho. Então o do tem que estar sempre com ele.
seja, ou alguém, outro verbo tem que estar junto com ele. Então, dependendo do tempo, vai ter outros verbos, mas o not nunca anda sozinho. Se ele andar sozinho, ele vai se perder. E daí vai perder o sentido da frase. Mas então, se você for responder que você não gosta de música, você vai falar I, sujeito, I, eu. Do, verbo auxiliar. Not, do not. Ou, depois de um tempo, você vai fazer a junção desses dois, basicamente. Vai falar don't. Mas por enquanto não se preocupa com isso. É do not like, que é o verbo, music, que é o seu complemento. Aqui. O que são verbos? O verbo é a ação da sua frase. Correr, pular, escrever, gritar. Todos esses são verbos que temos em português. No inglês também tem, sabe? O correr é run, o pular é jump, o escrever é write, Entende? Todos eles são verbos e eles estão lá. É bem parecido essa parte. E como eu já falei, o not é só não. Ele não é um cara complexo, sabe? É só não. E os sujeitos, como eu já expliquei, mas aqui é só para dar refrescar a memória. Temos o I, que é o eu, se pronuncia I, fácil, né? Tem o você, ou vocês, que é you, pode fazer um biquinho, you. Tem o ele, que é o he. Ó, você meio que sorri pra poder falar, sabe? He. Tem o ela, que é o she, que nem xícara, só que só pega o começo. Tranquilo, né? Tem o nós, que é we, que nem Wilson, que nem... Não tenho mais nenhum exemplo. We. Tranquilo, né? O eles ou elas é o they. Pra você pronunciar ele bem certinho, você tem que saber como que pronuncia o TH. O TH, ele é meio difícil. Não é difícil, ele é um pouquinho mais complexo, sabe? Então, por enquanto, se você falar they, você treme um pouquinho a língua antes de falar they, dá pra entender, sabe? Não é 100%, mas com o tempo a gente vai polindo, entende? O teu sotaque. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, pronomes. I, you, he, she, we, and they. Tá? Espero que você esteja anotando e tentando repetir também. O do, que eu expliquei agora há pouco, esse daqui é se alguém quiser copiar, para ter anotadinho no caderno, sabe? No inglês, perguntas e frases negativas precisam de um verbo auxiliar. Ele tá ali só para ajudar. E o verbo do, ele é o mais simples e mais comum deles. E você não traduz, porque o do também é o verbo fazer. Mas isso é uma coisa, lá na frente a gente fala disso. Se você traduzir, vai bagunçar tudo, sabe? Tá, e lembra que eu comentei que tem o do e o does? Dos. Esse does. Você pronuncia does. O do e o does é a mesma coisa. Só muda de quem que tá falando, sabe? Que nem em português, que tem diferente. O verbo muda de acordo com o pronome que tem antes. Mesma coisa, de acordo com o sujeito, né? O do se usa com I, you, we and they. E o que é? Tranquilo, né? Você pode anotar ali. Bem tranquilo. Se você errar, a pessoa ainda vai te entender. Mas a gente não quer errar, né? Então, mas é uma coisa que você não precisa se estressar. Tranquilo? E o does se usa com o he, she and it. Sabe quem que mais que usa só esses 3 pronomes? No verbo to be, o is. Então, isso vai te ajudar em mais alguns outros verbos também. Que é, se tem S, você continua com S. Mas o que isso significa? Se o she, he, it, se o pronome, quando você vai usar o verbo to be, tem um S, no caso o is,
Quando for em algum outro verbo e ele tiver alguma modificação, esses pronomes que vão usar essa modificação, como o does, certo? Mas não se preocupa que isso é uma coisa que também você pode ir pegando com o tempo. Que ele nunca vai ser o sentido principal da frase. Sabe, você não vai só falar que... Entende? Não é necessário você se estressar muito com isso. Na verdade, não precisa se estressar muito com nenhuma parte do inglês. Se você prestar bastante atenção, é tranquilo. Você presta atenção, pratica, escreve, lê. Se puder escutar música também em inglês, ajuda bastante. Mas é isso, você completou a primeira aula. Muito bom, parabéns. Espero te ver na próxima, a aula 2. E também espero te ver no aplicativo, hein? Praticando, que não adianta só estudar sem você praticar, tá bom? Espero que você tenha um ótimo dia, tarde ou noite. E tchau!